excepcional, né? Então, as aulas que vocês estão tendo a oportunidade de ter, eu acho, vocês estão acompanhando o EducaPE, algumas coisas no YouTube, quem está mais interessado vai além, né? Isso depende muito do interesse do aluno. E eu acho que o momento é de retração, mas que nós não paremos de estudar, de analisar tudo isso que está acontecendo, né? Então, nos segundos anos, o professor que está colocando o vídeo do EducaPE, ele está ainda nessa fase do backup ideológico da colonização, né? Antes, né, o absolutismo, o processo de crise do feudalismo, a peste negra, né? O fechamento das rotas comerciais terrestres. Então, Portugal e Espanha tentam navegar, né, criar alguns barcos adaptados. E começam essa exploração mundo afora, contornando a África, a Índia, as Américas. E a colonização vai tomando corpo socioeconômico e político, né? Assim, porque onde os europeus vão penetrando, eles vão alterando aquela realidade que já existia, né? Então, o Brasil ele não foi descoberto, foi invadido. As Américas, né, moravam milhões de povos indígenas, de pessoas, né, no caso, e milhares de etnias, né, assim. Então, existia uma realidade que na história a gente se debruça como história pré-colombiana, né? Retratando ali mais enfoque, né, nos maias, astecas e incas. Mas o Brasil, todo o litoral brasileiro era dominado pelos povos que falavam tupi, do Maranhão a Santa Catarina, né, o sul do Brasil, toda a ocupação tupi guerreira, né? Então, eram povos extremamente bélicos, né? Assim, o arco e flecha era a metralhadora da época. E os portugueses chegam com uma coisa muito diferente, né? Que era a armadura de ferro, né? Espada gigantesca, cavalos, canhão, pólvora. Então, os índios puderam, enquanto eles puderam localmente resistir, essas populações foram se adaptando àquela presença colonizadora, né? Então, ao modo de impor aquilo. Então, quando a gente estuda isso em história, o Enem explora, pelo menos até então explorava, né? Que as provas estão diferentes, mas o Enem sempre, das provas de concurso, né, do Enem sempre tiveram um caráter conceitual, né, interpretativo do que estava acontecendo nesse processo de colonização, especificamente da América, né. Então existia uma realidade social, política, econômica, cultural daqueles povos e os europeus chegam e tentam se apropriar daquilo em nome de algo muito mais acima, que era a igreja, a fé católica, né? Então a normativa da bula papal do século XIV determinava isso, que todas as terras conquistadas no mundo eram do povo de Deus. E quem representava o povo de Deus na terra? Os reis e o papa. Então aonde chegasse, aqueles povos tinham que submeter, sendo que quando a gente olha, por exemplo, para os maias, né, tiveram um florescimento. Quando os portugueses chegaram lá em 1500, já muita coisa não existia só de povos dominados pelos astecas. Então, essa hegemonia étnica também existia na América, o imperialismo, né? Então, os astecas eram extremamente guerreiros, né? Os maias são antecessores e os olmecas antecessores dos maias, fora as ramificações étnicas, né, desses grupos dominados por império. Então existiam cidades, né? Os maias eles construíram pátios de interação ritualística, né? As pirâmides, observatórios astronômicos, né? Centros de escriba. Então existia comércio fluvial, terrestre, impostos
Aquilo tudo aconteceu, né, em torno de uma aliança política das cidades-estados dos Olmecas e Maias que foram convivendo, né, antes dos Maias se decretarem um império de fato. Então, quando os europeus chegam no Caribe, eles não faziam ideia do que estava por trás daquelas praias de água paradisíaca, índios aparentemente dóceis, que representavam aquele paraíso, né? Você vivendo pelado na natureza em comunhão completa. Então era um estado primitivo, Adão e Eva da Bíblia. E isso foi um primeiro momento. O segundo momento foi o se ligue. Não é bem assim. Eles querem ouro. Aonde está o metal dourado que os índios tinham de amuleto, pedaços de pepitas? Então, assim, objetos ritualísticos, né, de família. Naquele processo, estava em jogo os interesses mercantilistas e metalistas dos europeus, né? Sobre toda aquela estrutura que não conhecia nada daquilo. Espada de metal e escudos de metal, roupas de metal, barcos que explodem, armas que explodem, cavalos, né? Então esse segundo momento eu gosto muito de usar no ensino médio, esse livro como bibliografia, né, do Las Casas, esse padre franciscano que foi morar no Caribe, né, numa segunda década de colonização espanhola lá, e ele virou um indigenista, né? Ele adquiria as encomendas, né, as terras, para explorar com mão de obra dos escravos indígenas nas minas, como se fosse um lote de terra com escravos, para deixar essa galera coabitar ali com ele, né? Para manter os índios ali aldeados, né? Foi muito parecido com os aldeamentos do Brasil. Então, a colonização espanhola no Caribe vivenciou isso um pouquinho antes, né? Desses aldeamentos de fato organizados, né? Mas a Espanha tinha outra estrutura. A Espanha vinha de Malicuia, Portugal não, deixava as coisas flutuando, né? Até certo ponto. Depois das capitanias hereditárias, chegou a hora de colonizar o Brasil. Em 1532, veja, 30 anos, a Espanha já estava pé fincado, estruturas burocráticas do Estado, do Reino da Espanha, bem estabelecidos, como fiscalização de imposto, de extração de ouro e de tudo. Desse processo de exploração escrava também da mão de obra indígena, né? Então esse livro é incrível, né? Assim, a cada momento ele vai relatando lugares de Cuba, né? De toda aquela de São Domingos, do passo a passo, como foi chegar ali, né? E tem uma visão, claro, medieval na linguagem, mas é muito interessante. Então, só para fechar concluir o nosso pensamento, é sobre esse contato interétnico com os povos da América, né? Da África, da Indonésia, Polinésia, do Pacífico. Que a colonização ela foi imposta. O índio não teve essa das três raças, e o Brasil é formado negro, índio, branco, Gilberto Freire, né? Foi tudo misturado, né? Houve uma sinergia ali na formação social do Brasil. Tá errado, em nenhum lugar. A colonização ela trouxe morte, violência, exploração, né? Uma incompatibilidade de relação com a terra, né? Como se fosse uma ideologia econômica muito diferente de exploração da terra, até nessas localidades onde já estava se urbanizando, né? Como no México, né? Os astecas, incas, no Peru, na Bolívia. Então, na próxima aula a gente vai se aprofundar mais na cultura indígena brasileira e à frente, né? Eu vou tentar passar umas atividades para vocês depois.